Fala pessoal, tô aqui de novo, hein, para mais um Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo daqui. E hoje, ó, dá pra ver o fogo daí, né? Fogo aí já tá pegando no carvão, que hoje tem um assadinho depois. Dia de semana, né? Tem que fazer um assado leve. Então vai ter uns legumes aqui pra fazer uma caponada depois. E aquele tibone de respeito, porque hoje é um dia de semana. Então, o que nos aguarda final de semana? Vamos lá, que a primeira pergunta é do Fábio Tavares. Bolinha, como pedir e identificar no açougueiro uma boa costela para assado de tiras no espeto? Ah, meu amigo, costela é comigo, né? Mas a primeira grande dica, sabe qual é? Seja amigo do açougueiro, Fábio. Pô, meu, o açougueiro é um cara que tu sempre tem que ter como um grande amigo na tua vida. Ele vai quebrar os teus maiores galhos, porque servir carne dura na hora de servir o assado, meu amigo, não tem pra ninguém, é ruim, né? Então, o amigo tem que ser o açougueiro. Pede pra ele, ele vai te dizer qual é a costela boa. Agora, a tua pergunta é assim, ó. Uma boa costela para assado de tiras no espeto. Fábio, assado de tiras é o que chamamos da costela fininha, né? Até 3,5 cm, que não cabe no espeto, né? Ou é sempre grelha. A do dianteiro ou do traseiro, mas sempre na grelha. Para fazer no espeto já tem que ser, no mínimo, uns 8 a 10 centímetros, tá bom? Então, assado de tira, grelha, costela cortada modelo para churrascaria, aí sim é espeto. Que aqui no canal tem um monte de vídeo de costela, só coisa boa, hein? Então assiste lá, não perde, e vamos partir já para a segunda pergunta, que hoje está muito bom e o fogo não espera. Mauro Filó pergunta: compramos carne in natura, apenas resfriada. Meu sogro insiste em congelar a carne para que ela fique mais macia. Ele está certo em fazer isso? A carne congelada e descongelada fica mais macia. Mauro, presta atenção no recado e na dica que eu vou te dar. Se o sogro falou, meu amigo, acredita e agrada o sogro e ponto final. Pô, cara, o sogro é sogro, agrada a ele. Sogro tem razão. Aí depois vamos assar, aí a outra conversa. Mas nesse momento, agrada o sogro, tá bom? Vamos lá então para outra pergunta, que hoje o bicho tá pegando aqui, tá quase virando brasa já para eu fazer o meu assado. Rodrigo, se comprar pouco carvão, tem uma dica para não precisar ir correndo buscar mais? Dá para abaixar mais a carne para acelerar? Um amigo disse que também se revirar o carvão, aumenta a temperatura dele. Bom, vamos lá, são várias perguntas, Rodrigo. Primeiro, cara, olha só, não me deixa jamais faltar carvão no assado, porque a carne esfria, tu perde o ponto da carne, então faltar carvão, faltar lenha, jamais, nunca, jamais, não deixa faltar. Agora, se tu mexer no fogo, é óbvio que as brasinhas vão ficar mais ali aceleradas e vai aquecer mais. E também se tu baixar a carne mais perto da brasa, mais perto da caloria, é óbvio que vai assar mais rápido, sim, porém pode queimar. Então a grande dica, Rodrigo, não deixa faltar lenha ou carvão, por favor, né? Paulo pergunta assim, ó. Bom dia, Bolinha. Bom, quando ele mandou o recado era bom dia, mas agora já é, né? Na sua opinião, quais os melhores tipos de peixes para assar na churrasqueira? Abraço. Baita pergunta. Essa aqui eu gostei demais, Paulo. Vamos lá. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul. E aqui eu pescava muito com meu pai. Ou tu acha que eu só cortava carne? Não, meu amigo, eu também pescava. Nós pescávamos muito no mar. Anchova, tainha e robalo. E esses são os 3 peixes que eu mais gosto de comer assado, principalmente, né, na grelha ali. Fica bom demais, tá? E da água doce, tá? Aí, dourado, traíra, e tem um outro peixe que é difícil de pescar aqui no sul, que é o cascudo. O cascudo você abre, ele tira um filézão e faz só o filé assado. A traíra dá pra fazer cortada pelas costas ou inteira, ou só o filé também. E o dourado nem se fala. Um dourado é um dourado na brasa, né? Então, esses são os melhores peixes que eu gosto. São 6. 3 de água salgada e 3 de água doce. E deixa comigo que logo vem um baita vídeo aí de peixe. Deixa pra mim. Rodrigo Borges. Bolinha, grande Bolinha. Quando acontece de a carne cair na brasa, tem salvação ou perde um assado? Grande abraço. Amigo Rodrigo, você fez uma grande pergunta, uma grande colocação, tá? Primeira coisa, quem nunca deixou
a carne cair na brasa. Eu seguido deixo, né? E o que fazer? A tua pergunta foi muito boa. O que fazer? Primeiro ponto, não te apavora, vivente. Pega o garfo ou o pegador, o mesmo espeto, vai lá na brasa e puxa a carne. Tira tudo que tiver lá embaixo, tá? O pão vai ser difícil, porque se o fogo estiver bom e cair o pão vai queimar direto, tá? Outras coisas podem queimar também, mas a carne, ela não queima direto. Então pode deixá-la um pouquinho em cima da brasa, que até existe uma técnica, se eu não me engano é dirt steak, que é assar a carne direto em cima, colada na brasa. Então não te apavora que a carne não vai queimar se ficar ali 1 minuto, 2 ou 3. Tira, lava bem, tirar os excessos de carvão e tal, vê como é que ficou, salga de novo e volta pro fogo de novo. Então não te apavora. Já fui em vários eventos onde o pessoal se apavora quando a carne caiu no fogo. Eu estava num tempo atrás, caiu tudo no fogo. Uma grelha grande, que tinha 1 metro por 40, caiu tudo no fogo. Aí o pessoal se apavorando. 2 queimaram os braços tudo aqui para pegar a carne. Eu falei, gente, se acalmem. Fui lá com o espeto, tirei carne por carne, lavei tudo, espetei tudo, ressalguei e terminei o churrasco. Então, não se apavora, porque afinal, quem nunca deixou uma carne cair no fogo? Pergunta do Thiago Feltz. Bolinha, quero muito essa camiseta do Vai Ter Churrasco. Ó, mas não tem mais no site. Vai ter mais? Thiago, olha só, a gente não sabia, tá? Mas foi uma explosão de vendas na primeira semana das camisetas branca e preta no site, tá? Já chegou um novo lote, então corre lá e garante a tua, vivente. Nanda Amaral. Marcelo, quando voltam as competições de carnes e desossa dos Estados Unidos? Vai participar esse ano? Nanda, olha só, eu acho que não vai ter, eu tenho quase certeza que não vai ter mais esse ano, por causa do Covid, né? Mas ano que vem, se eu não me engano, já estão vendo data e com certeza vai ter a nova competição do World Butcher Challenger ano que vem, com certeza. E se eu vou participar, deixa pra mim, que eu estou treinando já faz 2 anos, aliás, eu e todo o time, o Alder, o Saldanha, o Seba Butcher, o Celcinho Porfílio, a Ilsa, o Paraná e o nosso grande açougueiro e um amigão meu, Magrone, que aconteceu muito na Austrália e no campeonato teve na churrascada ano retrasado, que foi um grande sucesso aqui no Brasil. Magrone matou a pau nos cortes e decoração de carne. Então, com certeza o Brasil tem grandes chances de levar essa competição e trazer o caneco pro Brasil. É nóis, time. Valeu, galera! The Rio Butcher Team, o time brasileiro de açougueiros. Vamos para outra pergunta aqui. Agora é do Claudinho Correia. Aqui em casa ficamos impressionados com o seu último churrasco de costela do dianteiro. Pô, Claudinho, esse vídeo ficou bom mesmo, hein? Que coisa de louco. Me tira uma dúvida. Essa é a famosa costela janela? É, Claudinho, pelo visto esse vídeo chamou sua atenção, né? Muita gente comentou também. Vamos lá então. Era sim, porém a costela janela da frente, né? Do dianteiro. A gente fala que tem 2 costelas janela, do traseiro e a do dianteiro. Essa é menor de 5 ossos e a do traseiro é maior de 8 ossos. Então, era a costela janela sim, mas a do dianteiro. Caso você queira comprar, chega no açougue, chega na boutique de carnes e fala, eu quero a costela janela do dianteiro. Valeu, meu amigo? Outra agora aqui, muito boa também, a do Aldo. Tudo bem, Marcelo? Qual é a diferença de cordeiro e carneiro? Bom, vamos lá, gente, tá? São 2 diferenças bem básicas. Primeiro, as pessoas no norte do Brasil chamam o cordeiro de carneiro. O carneiro é um macho reprodutor ovino, tá? E o cordeiro é um animal até 1 ano de idade, sem dentes incisivos, dentes de leite ainda, que é a melhor carne, ou seja, a carne mais macia, a carne mais tenra. Lembram de um ditado que as pessoas falam que para fazer uma carne de carneiro tem que temperar um dia antes, limpar bastante, temperar para sair aquele gosto ruim? Então, isso é o gosto da carne dos animais mais velhos, que têm um gosto muito mais forte na carne. Então fazia o tal vinho adalho, né? Ou temperado, ou marinado um dia antes, para outro dia assar e sair aquele gosto e ter um belo de um assado. E também aproveitar essa carne de um animal mais velho. Hoje você compra em qualquer mercado que vende carne de qualidade, cortes porcionados de carne de cordeiro. O que isso quer dizer? Pega o sal na hora, sal temperado, bota o sal que tu quiser e bota para assar. Não tem nada disso de marinar. Quer marinar? Deixar um dia de tempero, um dia no molho? Deixa. Mas é só botar sal ou o que você quiser e degustar essa carne maravilhosa que é a carne de cordeiro.
Eu, particularmente, gosto muito. Aqui no canal tem vários vídeos de carne de cordeiro. Te liga, vivente! Vamos lá para outra pergunta. A última pergunta de hoje, pessoal, é do Cal. Grande Marcelo, uma dúvida. Como você coloca iluminação dentro da churrasqueira para trabalhar à noite? Um soquete não derrete com a lenha as labaredas? Baita pergunta, Cal. Vamos lá, em primeiro lugar. Você está vendo que eu estou com fogo mais desse lado esquerdo aqui, ó. Então, a lâmpada da minha churrasqueira está sempre do lado direito. Então, eu sempre faço fogo mais de um lado, para não pegar toda a caloria e subir e pegar direto no soquete e direto na lâmpada. Mesmo assim, se você for em lojas especializadas de luminárias, tem soquetes especiais e lâmpadas especiais para alta caloria. É essa que você tem que usar, tá? Mas mesmo assim que for isso, sempre bota o fogo de um lado e a lâmpada do outro, tá? Se você vai usar toda, ok, mas começa o fogo por aqui, que é o fogo que levanta a labareda. Se ela estiver toda quente, só com a brasa, sem problema também, vai esquentar o soquete lá em cima, mas não vai estourar, porque o que estoura é isso aqui, ó, é a labareda. Então ficamos mais uma vez por aqui, pessoal, no Marcelo Bolinha Responde. Pergunta daí que eu respondo daqui, porque o fogo tá pronto, já vou rechear a grelha e fazer aquele assado de semana. Porque uma coisa é certa, né? Vai ter churrasco.